Você não trava no inglês, você trava no julgamento. Você não tem medo de errar, você tem medo do que o erro vai dizer ao seu respeito. Muita gente tem medo de parecer menor do que realmente é, de parecer menos inteligente do que é. É por isso que muitas pessoas estudam inglês por meses ou até anos, mas na hora de falar sempre travam. Se isso acontece com você, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar como perder essa vergonha, destravar a sua fala finalmente e começar a falar com mais naturalidade e confiança. O que trava a maioria das pessoas não é a falta de inglês, de ferramenta, conhecimento ou vocabulário no idioma, mas sim o excesso de autoconsciência. O que significa isso? Antes mesmo de começar uma conversa, já vem pensamentos na cabeça como: e se eu errar? E se eu travar? E se der branco? E isso transforma a conversa em uma prova, em um exame. Quando a conversa deixa de ser uma conversa e vira uma prova, o seu cérebro sai do modo de fluxo e entra em modo de autocontrole. Ao invés de presença, vira um modo de vigilância. Então você muda todo o seu pensamento, a sua mentalidade, e aquilo começa a parecer algo mais difícil do que realmente é. Seria a mesma coisa que tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. O carro até tenta andar, tenta sair do lugar, arrancar, mas você sente, você sabe que tem alguma coisa segurando, puxando aquilo para trás. Seria o mesmo que tentar nadar contra uma correnteza. No inglês acontece a mesma coisa. Não é que você não tenha motor para avançar, para evoluir, para arrancar, que seria o conhecimento do inglês, mas você tem uma trava emocional que está te puxando contra, que faz você travar. E aqui vai uma verdade que quase ninguém te conta. O adulto não odeia aprender inglês, ele odeia se sentir iniciante. O adulto não trava por causa do inglês, por causa do erro, mas sim pela sensação de vulnerabilidade que o inglês causa. O ego odeia isso, porque o inglês, no português, na sua língua nativa, você sabe se virar em qualquer situação, você sabe se expressar, você sabe brigar, discutir se precisar, você sabe brincar, fazer alguma piada. No inglês você não sabe. Você se sente vulnerável àquilo. Ele não combina, o inglês não combina com a imagem de competência que você criou no português. Então, vamos supor que você já é bem sucedido em alguma área, você já tem um conhecimento total em alguma área e você não aceita inconscientemente usar a expressão famosa calçar as sandálias da humildade, se colocar na cadeira do iniciante para aprender alguma coisa do zero. E isso é normal, mas você tem que aceitar. Uma vez que você entende isso e você abre a mente para, ok, eu não sei nada, eu preciso começar do zero. Então tudo bem, você vai ali degrau a degrau no inglês. Então essa virada de chave é importantíssima. Você aceitar que você é um iniciante e você começar do zero, tá? Porque muita gente já atingiu patamares de conhecimento em muitas áreas diferentes e sabe que quem está começando do zero é difícil, tudo é complicado e tal. Mas você vai ver ao longo do tempo que isso vai crescendo pouco a pouco, é que o processo não é realmente muito rápido, mas você consegue, com o método certo, evoluir muito mais rápido do que você pensa. Eu quero que você guarde isso. Confiança é um músculo social. Quanto mais você usa, mais forte ela fica, mais cresce, mais desenvolve. E quanto mais você evita, mais ela atrofia. Muita gente
quer se sentir confiante antes de falar inglês, mas isso não faz sentido nenhum. É como se você quisesse ficar forte primeiro para depois entrar em uma academia. Não faz sentido. Não é a confiança que gera a fala. O processo é totalmente o contrário, o inverso. É falando primeiro que depois você gera a confiança. Então, pare de tentar esperar o dia mágico que você vai se sentir pronto, totalmente confiante, preparado para falar inglês, porque esse dia normalmente não chega. A confiança é um processo construído passo a passo. Então, quanto mais você passar pelo desconforto de falar no começo, mais confiante você fica. E aqui vai uma técnica muito poderosa. Antes de falar inglês, você vai ter uma conversa interna consigo mesmo, como se fosse um treinador e não um juiz. Porque muita gente, antes de falar inglês, vai ter pensamentos automáticos, é inconsciente, como: ah, meu inglês é horrível, eu não vou conseguir, acho que vai dar branco. Isso já causa um julgamento interno, seu mesmo, não das outras pessoas. Então, quando você muda, substitui essa fala interna para algo como: calma, fica tranquilo, vai dar certo. Seu trabalho não é falar perfeitamente, não é falar sem sotaque, é simplesmente fazer com que as pessoas te entendam, é se comunicar. E se errar, depois você corrige. O importante é o fluxo natural da conversa acontecer. Quando você muda essa chavinha de juiz para um treinador, você sai do modo de julgamento e entra em orientação. Parece muito simples essa técnica, mas muda totalmente o jogo. Segunda técnica: aquecimento prévio. Nunca, jamais entre em uma situação de falar 100% em inglês do zero absoluto. O que significa isso? Trazendo novamente uma analogia com o carro, você não vai de 0 a 100 diretamente, você não começa já na quinta marcha. Você parte na primeira, depois segunda e vai avançando gradualmente. Então, essa técnica do aquecimento é o seguinte: sempre, antes de qualquer situação que você vai precisar falar inglês, como uma reunião, uma videochamada, você vai fazer um aquecimento prévio, 2 minutos no mínimo. Se você tiver 5, 10, melhor. O que você vai fazer? Leia alguma coisa em voz alta, alguma notícia, acesse uma rede social, leia alguma entrevista, veja um vídeo, repita frases em voz alta, grave um áudio para você mesmo. Por exemplo, falando frases simples como "The sky is blue", "It's raining", que é o céu está azul ou está chovendo. Essas frases simples para você fazer esse aquecimento. O objetivo aqui não é falar bonito, é só você tirar o cérebro do estacionamento. Então, só você dá aquele arranque no carro. Então, você arrancou no inglês. Então, você já entrou em um ambiente mental de inglês. Você já virou a chavinha, olha, vamos precisar do inglês. Então, você começou devagarinho e depois você entra na situação que você vai precisar falar inglês, seja uma reunião com algum cliente, seja alguma aula mesmo de inglês. Então, sempre faça esse aquecimento prévio, tá? Então, 2 minutos, separa 2 minutos e já começa a ver alguma coisa em inglês. Faça a técnica shadowing, que é repetir em voz alta, leia alguma coisa. Qualquer atividade simples dessa já muda totalmente a forma com que você entra naquela situação para falar inglês. E aqui vai um detalhe que vale ouro. Sempre que você estiver praticando, jamais tente se corrigir ao mesmo tempo, porque isso mata a fluidez do processo. Guarda uma coisa: primeiro de tudo, fluxo, depois ajuste. Porque enquanto você está praticando e se você tentar se corrigir ao mesmo tempo, seria como se você estivesse acelerando e freando, acelerando e freando. Isso mata totalmente o caminho natural. O que você tem que fazer? Falar
primeiro fala uma frase completa, fala um parágrafo completo, depois você escolhe uma coisa só para tentar corrigir, melhorar algum detalhe de pronúncia, alguma estrutura, alguma ordem de palavras, de frases. Então, guarda isso sempre. Não tente corrigir tudo de uma única vez. Isso mata a fluidez. Olha, eu gostei dessa frase. Cadê a caneta que eu vou anotar? Vai ser o mantra do canal. É bom. E aqui está o erro de muita gente, querer sair do silêncio total para uma conversa longa super importante em inglês. Não funciona assim. A vergonha se vence em degraus. Então, primeiro passo, você manda um áudio para você mesmo de 10, 15 segundos, falando uma frase curta, alguma situação específica. Você ouve esse áudio. Depois, você já tenta ler um parágrafo maior, mais completo. Depois, você conversa com alguma IA, alguma inteligência artificial. Conversa coisas mais longas, vai alongando a conversa. Depois, você conversa com algum professor. Depois você conversa com alguma pessoa na rua. É sempre um processo de escada. Você vai subindo degrau por degrau. Então é assim que a gente vence a confiança. Você nunca vai pular uma ponte dando um salto completo. Você vai passo a passo. Então é sempre assim. A confiança, lembra, é um processo degrau por degrau. Cada vez que você vai avançando gradualmente, você vai aumentando a sua confiança, até que você se vê falando por mais de 1 hora numa reunião importante, porque você foi construindo aquilo passo a passo com conversas menores ao longo do tempo. Então, deixa eu te falar uma coisa com muita sinceridade. Você não precisa esperar a vergonha ir embora para começar a falar. É falando do jeito certo que a vergonha começa a perder força, degrau por degrau. Então pare de tentar esperar o dia mágico, o dia de estar pronto finalmente. Fale degrau por degrau que você vai ganhando confiança em inglês. Agora, se você quiser acelerar esse processo com um método claro, simples, direto ao ponto, eu quero te apresentar o meu curso, o English 60D. Um curso com videoaulas gravadas, curtas, objetivas, com diálogos práticos, situações do cotidiano, tudo que você precisa para sair do zero até o nível conversacional em apenas 2 meses. O link está na descrição e o preço promocional ainda. Então clica aí e conheça esse método que já ajudou mais de centenas de alunos ao redor do mundo. Tá? Se você chegou até esse ponto do vídeo, comenta aqui embaixo. Eu não vou mais esperar me sentir pronto para falar inglês, porque essa é a grande virada de chave para você. E quero te agradecer, curte, comenta, compartilha. Se você quiser a parte 2, que eu dou mais dicas e também um caminho claro para você que está começando do zero, comenta aqui embaixo parte 2 que eu faço a continuação desse vídeo.